Hoje é segunda-feira e, como habitualmente, às segundas-feiras em antena, no Cais de Embarque, está o Dr. Otávio Escolástico, ele que nos fala de hipnose clínica. Esta semana recuperamos dois temas que já abordamos em edições anteriores, mas porque temos uma convidada em estúdio, vamos então recuperar o síndrome do pânico e o TOC. Mas, ao seu consultório. Esta paciente é daqueles casos que, de facto, por vezes surpreende. Surpreende pela positiva, em que foi muito rápido, ou seja, a primeira consulta é para, já expliquei, que é para fazer a anamnese, o historial clínico do paciente. E a segunda consulta é para programar a mente, ver, portanto, testar o sono, ver até que ponto é que consigo chegar a um sono bem profundo para poder, enfim, se naquela segunda consulta não consigo chegar, tenho que tentar numa terceira consulta, porque, como sabe, tem que efetivamente levar o paciente a um estado de sono profundo, aquilo a que se designa de estado sonambúlico. E, de facto, aqui a Maria, logo na segunda consulta, entrou nesse estado profundo. Bom, eu estava a programá-la, mas ela entrou nesse estado profundo e eu digo, bom, vou aproveitar e vou já dar sequência, portanto, à fase psicanalítica. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, logo nessa segunda consulta, a Maria sentiu-se maravilhosamente bem. Portanto, desapareceu-lhe muito dos sintomas que ela apresentava. Depois da terceira consulta, maravilhoso, a quarta, e portanto agora na sexta-feira fez portanto a quinta consulta, e que está, e portanto ela que irá falar e explicar, mas há vários distúrbios relacionados com o pânico, não é? Portanto era uma pessoa que sofria de ataques de pânico com alguma frequência, muita ansiedade, dificuldade de relação com os outros, isolava-se muito, perturbações também a nível do trabalho, porque tinha dificuldade de relação, claro. Apesar de ser uma joia de pessoa, não é para ela estar aqui, mas é verdade. Tem uma cara simpática, vou ver. E portanto, perceber. E o TOC, portanto, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, portanto, fazia as coisas repetidas vezes, sempre muito perfeccionista, sempre com muito medo que as coisas não estivessem bem. Portanto, havia nela também aquele sentimento de fracasso, não é? De que as coisas não lhe corressem bem, estava sempre preocupada, não é? Com medo de errar. E, portanto, é isso que vamos aqui perceber. Os nossos ouvintes irão ouvir na primeira pessoa, irão perceber o que é que são estes distúrbios. Até que ponto é que eles são de tal forma limitativos que uma pessoa deixa de ter uma vida normal. E que neste momento a Maria já está fazendo uma vida normal, felizmente. Ainda bem. Maria, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estar connosco também aqui no Cais de Embarque, nesta rubrica dedicada à hipnose clínica. A Maria já vinha de outras vertentes da psicologia ou psiquiatria ou não? Não, eu tive consultas de psicologia há uma questão de uns 4 ou 5 anos. E depois de ouvir o doutor na rádio e abordar este tema do pânico e ansiedade, é que eu me apercebi, é isto que eu tenho, e se há pessoas que conseguem ultrapassar, eu também vou conseguir. Mas tudo começou por volta dos meus 22 anos, num episódio em que eu estava no ginásio, estava a fazer uma aula. E Permitem-me, para que os nossos ouvintes saibam, portanto, a Maria tem 29 anos. Está bem? É uma 29 anos. Sim, é uma jovem. Tudo começou aos 22, como ela dizia, certo. Portanto, já há algum tempo atrás, há 7 anos. Muito bem. No ginásio? No ginásio, e eu senti-me mal ao fazer os exercícios e o meu coração disparou e eu senti um descontrole em mim, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. O que me veio à cabeça naquele momento foi: eu vou morrer. Porque não conseguia controlar os meus pensamentos, não conseguia controlar o meu corpo. Pronto, e tudo começou a partir daí. A partir daí, a minha vida começou a ser, como se diz, um inferno. Doutor, estes sintomas é pânico? É pânico, é o síndrome de pânico. E? Pronto, a partir daí foi médicos, hospitais. Eu comecei a pensar que poderia ter alguma doença no coração, porque sentia sempre o coração a bater. A minha preocupação era saber se o coração estava a bater muito depressa ou muito devagar. E o medo constante de morrer. Após fazer eletrocardiogramas, o teste do Holter, ecocardiogramas e nada. Tudo em vão. Estava tudo perfeito.
Depois, a partir daí, pus na cabeça que teria alguma coisa, e era um medo incessante de morrer, e o que originou uma ansiedade descontrolada. Aqui este medo relatado, doutor, hipocondria, já a desenvolver uma hipocondria, não é? Sim, geralmente quem sofre de pânico também tem hipocondria, não é? Há sempre aquele medo de que possa morrer. Medo que tenha, geralmente é um medo que tenha uma doença no coração, ou uma doença na cabeça, um tumor. Portanto, desencadeia-se a hipocondria. De tal ordem que o hipocondríaco é alguém, por exemplo, só para dar aqui, para que os ouvintes percebam, é alguém que está de tal maneira limitado na sua vida que se tiver que ir passear, se tiver que fazer uma viagem, a primeira coisa que faz é procurar no mapa onde é que existe um hospital. Portanto, nunca quer ir para muito longe enfim, tem que estar perto de um hospital, do centro de saúde. Portanto, nunca consegue, ou também não consegue viajar sem levar os ansiolíticos antidepressivos com ela. Portanto, tomou antidepressivos? Nos 22 anos. Aos 22 anos, quando apareceu, tomou ansiolíticos antidepressivos. Mas eu estou a dizer é que, geralmente, quem sofre de pânico tem, enfim, esta insegurança, não é? Quando vai viajar, vai para fora da sua área de residência, sente enorme dificuldade. Tem que saber onde é que está o hospital. E aí sente-se à vontade. É por isso que estas pessoas, por exemplo, que por vezes estão metidas no meio do trânsito, não é? Como uma fila imensa de carros, ficam ali presas e entram em pânico. Porque se sentirem-se mal, não sabem como é que as podem socorrer. A ambulância não consegue lá chegar. Portanto, isto são pensamentos recorrentes, não é? Portanto, que faz desencadear o pânico, não é? É o chamado medo antecipatório. A pessoa começa a antecipar, através dos seus pensamentos, antecipa aquilo que porventura pode vir a acontecer, que não vai acontecer, mas enfim. Também é esta a razão, e isto está também aqui relacionado com a Maria, o medo de andar de avião. A pessoa não tem medo de andar de avião, e é preciso que se perceba isto. Não tem medo de andar de avião por causa das alturas. Às vezes pensa-se, a pessoa não quer andar de avião, tem medo das alturas. Não. A pessoa não anda de avião porque tem medo de ter um ataque dentro do avião e não ter ali quem a possa socorrer, nomeadamente um hospital. Mesmo que vá lá um médico, mesmo isso não lhe dá segurança, porque tem que estar num hospital, num centro de saúde em que tenha aparelhos, em que tenha equipamentos para lhes poder verificar que se não há nenhum sintoma que as possa, então não basta só alguém que os possa socorrer. É necessário ter equipamentos que os possam provar que aquilo realmente que não é nada. Maria, apesar de ter feito todos esses exames e ter descartado qualquer hipótese fisiológica, portanto, sabia que não tinha nada, continuava a pensar que tinha alguma coisa? Continuava. Para si tinha? Para mim tinha. Porque era uma ansiedade muito grande que eu sentia dentro de mim, né? E essa ansiedade provocava-me um descontrole cardíaco muito grande. Eu só de pensar de ir a um médico e eles medirem a tensão, né? E a pulsação, aí as pulsações disparam logo, nunca está a menos de 120. Ou seja, pensava que iria ter as pulsações a 120 e efetivamente tinha as pulsações a 120. Claramente. Tudo psicológico, nada... Exatamente, a mente produz essas coisas, não é? Assim que o doutor tirava o aparelho, as pulsações baixavam. Meu Deus, isto é eu estou-me a rir, porque pronto, agora já nos podemos rir, entre aspas, disso, mas isto é terrível, não é? Sim, mas é assim que realmente as pessoas que sofrem de pânico, repare, isto pode ser tão caricato para quem não está por dentro, que pensa, mas porquê é que as pessoas reagem assim? Exato. É por isso que ninguém leva a sério. Pensam, mas isso é da tua cabeça, isso passa, está tranquilo que se passa. É difícil meter na cabeça de alguém que sofre de pânico, que tem estes ataques, de que isto passa e de que isto não é nada. Porque naquele momento a pessoa está a vivenciar aquilo. E aquilo é real, não é? As arritmias são reais, não é? As extracistoles também, que estão também associadas, há quem tem arritmia, mas há quem também tem as extracistoles, que é a sensação de que o coração está descompassado. Depois a sensação de sufoco, aperto no peito, não é? Tontura, despersonalização. Há uma série de sintomas que estão associados ao pânico que o próprio, que está... E desmaio, não é? Há pessoas que desmaiam quando estão a ter os ataques de pânico. E, portanto, isto é tão real para aquela pessoa que ela pensa que vai efetivamente morrer, não é? Agora, para quem assiste àquilo e que não tem o pânico, não sabe interpretar
o que é que está a acontecer com aquela pessoa. Isso interpreta mal, não é? É tão limitativo, interpreta mal. Isto é tão limitativo na vida da pessoa que ela começa a refugiar-se, tem medo de sair de casa, tem medo de andar sozinha. A Maria passava por isso, a Maria não conseguia sair de casa. Não. Ou seja, ia para o trabalho, mas, enfim, fazia a vida muito limitada, não conseguia sair. Era assim? É verdade, era assim. Eu, até há pouco tempo, eu não ia a lado nenhum sozinha. Eu tinha medo de ir simplesmente às compras sozinha. Eu tinha medo de ir a qualquer lado sozinha. Ou ia sempre a minha mãe, ou o meu marido. Mas nunca dizia o porquê, não é? Porque normalmente nós temos ou vergonha de dizer, não é? Ou medo que as outras pessoas não percebam, não entendam, não é? O nosso estado, porque quem não passa por isto não consegue realmente perceber o sofrimento que nós temos. Mesmo as pessoas que estão mais ligadas a nós. Ninguém calcula o sofrimento que é viver assim, com o pânico. Doutor, conhecemos então os sintomas da nossa Maria e as causas. O que é que poderá ter provocado isto? Deixe-me só dizer aqui algo que deve ser referenciado, porque a Maria passou por essa experiência o ano passado e muitas pessoas, enfim, podem também passar por ela, já têm passado. Esta ansiedade, no fundo tudo isto tem a ver com a ansiedade, uma ansiedade descontrolada. Não é? Uma ansiedade que se chama degeneralizada, mas que não tem efetivamente controle. Não é? A pessoa quando começa a entrar nesse estado, ele vai a pique, ele vai subindo cada vez mais, até a um extremo que começa estes sintomas todos. E a Maria, enfim, teve a infelicidade de, em agosto, depois de um ataque de pânico, ter perdido, estava grávida, enfim, com 6 semanas, e perdeu o feto, não é? Portanto, veja ao ponto em que vai, o que pode desencadear um ataque de pânico, não é? Uhum. E ela é uma jovem que, enfim, teve mas tudo vai correr bem agora, digo para a frente. Eu acho que sim, claro vai correr bem. Maria, esse episódio que nos relatou no ginásio não foi com certeza o primeiro, o único episódio de pânico que viveu. Não. O que é que lhe aconteceu mais? Que outros episódios é que quer compartilhar connosco? Pronto, a partir daí, qualquer pequeno sintoma, né, que eu tivesse, originava-me um ataque de pânico. Depois dessa ida ao hospital, ainda fui 2 ou 3 vezes parar ao centro de saúde. Mas depois, a partir daí, a nossa vida começa a limitar-se, não é? E nós deixamos de fazer uma vida normal para evitar ter esses ataques. Eu, a partir daí, deixei de fazer o ginásio, evitava fazer caminhadas, evitava esforçar-me, evitava dançar, evitava a mais pequena coisa, mais pequeno esforço, não é? Para que o coração não acelerasse. Mas o coração realmente não acelera do esforço, acelera dos nossos pensamentos irreais, não é? Ao fim e ao cabo são irreais, porque não são coisas objetivas, não são coisas que uma pessoa dita normal, não é? Que tenha. E o pânico, e estes ataques de pânico, originam muitas vezes de pensamentos. Eu, por exemplo, estou muito bem a trabalhar, mas se eu começo a pensar em determinada situação, né? Uhum. Esses pensamentos que normalmente são sempre para o negativo, porque eu acho que a pessoa que tem pânico é muito pessimista, né? Muito negativa perante a vida, e o próprio pensamento origina um ataque de pânico. Esses ataques davam-lhe em qualquer situação, em qualquer sítio, ou só quando saía de casa? Não. Durante estes anos eu tive altos e baixos. Por exemplo, podia estar um mês sem ter um ataque, né? Como podia dar um ataque todos os dias. Em qualquer sítio? Independentemente de onde estivesse e o que estivesse a fazer. Sim, porque eu acho que o que manda é a nossa cabeça. Mas eu sentia-me, muitas vezes, quando eu estava na fase mais crítica, sempre que ia a um centro comercial, eu tinha um ataque de pânico. Muita gente, não é? Muita gente.
sempre que eu saía sozinha tinha um ataque de pânico. Foi por isso que eu deixei de fazer, ou seja, evitava, até que deixei de fazer por completo, não é? Para não o ter. Em casa, se eu tivesse, não sei, ou lavar a casa, como aconteceu várias vezes, não é? Um pequeno esforço, e a minha cabeça estivesse navegando noutro mundo, não é? Originava um ataque de pânico. No trabalho, com muita ansiedade. Eu no trabalho, como o doutor já disse, eu sou muito perfeccionista. Gosto de ter as coisas sempre muito certinhas, feitas a tempo e a horas. E então, se eu não conseguia fazer, não é? Eu entrava num estado de ansiedade, o que origina depois um ataque de pânico. Não é? E então, a partir daí, e depois o meu trabalho, também queria dizer outra coisa, o meu trabalho depende muito de mim, não é? Eu trabalho sozinha, praticamente no escritório, e tudo depende de mim. E então eu quero dar sempre o meu melhor, não é? E aí o medo de falhar. E o medo de falhar, sempre esse medo de falhar e de não conseguir ter as situações resolvidas a tempo e a horas. E depois outra coisa é que se eu não consigo fazer isso, não é? Eu autoculpabilizo-me, não é? Fico com consciência pesada. Se não consegue ser uma super mulher, a culpa é sua. A culpa é minha. É assim mais ou menos, doutor. A nossa Maria tem de ser sempre uma super mulher. Pois, infelizmente, quem sofre de TOC, né, que tem ansiedade, portanto, há aqui, volto a referir, dizendo que estamos a falar de TOC e de pânico. E estão sempre casados as duas situações. Portanto, não há TOC sem pânico, nem pânico sem TOC. E por isso está associada sempre a hipocondria, porque isto tem a ver com a ansiedade. Mas falou-me há bocadinho, perguntam-me quais as causas. As causas vêm sempre da infância, como eu já tenho aqui referido, insistentemente. A Maria teve uma infância sempre super protetora, não é? Os pais sempre muito cuidadosos, não é? Podemos dizer até numa fase já, na adolescência, um pouco castradores da sua liberdade, não é? E isso, mas sempre uma infância, uns pais maravilhosos, não é? Portanto, ao contrário do que às vezes pensa, bom, os traumas são porque se sofreu maus tratos, não é? Físicos, ou violações, que a ideia que as pessoas têm, quando se fala de traumas, pensam logo nisso. Não. Os traumas aqui são traumas que marcaram, deixaram sequelas para a vida, mas os pais são pais maravilhosos. Mas extremamente, se calhar, protetores. Protetores demasiado. Ora bem, vamos falar aqui para entender porque é que ela ganha esta fobia, a chamada agorafobia, ou melhor dizendo, fobia social neste caso. Não é bem uma agorafobia, é uma fobia social. Porque ela foi criada no campo e muito protegida. Portanto, e isso fez com que ela, quando começasse a ir para a escola, sentisse mal, não é? Observada. Porque ela vivia muito só. Era a família e portanto, não havia contacto com os outros. E quando ela vai para a escola, ela começa a sentir-se mal, a sentir que os outros a observam. É uma criança tímida, não é? E depois acontece um episódio na escola primária que marcou também, de forma dramática, e que faz parte também de todo todos estes sintomas que são originados também por este episódio. Que relata, se faz favor, aquele episódio da professora, que é importante, que nós revivemos na sexta-feira passada. Enfim, E lembrava-se a Maria desse episódio ou já estava lá arrumado? Provavelmente lembrar-se-ia, mas como ele foi revivido, portanto, no estado de sono profundo, em hipnose, mas provavelmente, enfim, mas é relatado, quando é questionado o que é que perturba, o que é que originou isto, é como se estivéssemos a fazer um review à nossa mente, não é? Portanto, vai para lá para aquele momento. E ela naquele momento estava a tremer muito, chorava e, portanto, estava mal. E o que é que lhe estava a acontecer? Ela agora explica na primeira pessoa. Que idade é que tinha Maria e o que é que aconteceu? Foi por volta dos 7 anos. Foi na escola primária. E eu tinha uma colega de turma que copiava por mim. E a professora descobriu. O que é que, em vez de ir a ver quem é que realmente copiava por quem, não é? Porque tínhamos sempre os trabalhos iguais.
olhando um para o outro, era precisamente igual. E então a professora castigou e proibiu de irmos ao intervalo. Porque tínhamos, aquilo era durante a manhã, as aulas, e tínhamos o intervalo a meio da manhã. E a professora proibiu e culpabilizou-me, né, que eu é que copiava. E eu sabia que não tinha sido, não era eu que copiava. Era ela que copiava por mim e não eu por ela. Que idade é que tinha? 7 anos. 7 anos. E então a professora castigou-nos e proibiu de ir ao intervalo. E eu fiquei sozinha, fechada na sala de aula, no intervalo. A outra menina foi para o intervalo? A outra menina, pois não sei se ela foi para outra sala. Não ficaram as duas juntas? Essa parte não revivemos o que aconteceu com a outra. Não sei se a professora pôs a outra menina noutra sala de castigo, não, pronto, isso não sei. Mas eu fiquei sozinha na sala de aula, de castigo, sem culpa nenhuma. Ora bem, é importante aqui então fazer um pequeno comentário. Estes pequenos episódios são dramáticos. Pois que à partida ninguém lhes dá valor, não é? Claro, ninguém dá valor. Mas uma criança, para ela, quando não é culpada e que estão a culpabilizá-la, é terrível, é dramático para uma criança. Porque, repare, quando uma criança faz algo de errado e é repreendida ou leva uma palmada, isso nunca me foi relatado como trauma. Como trauma. Nunca. Mas situações assim são relatadas como trauma. Alguém que é culpado, uma criança que é culpada por algo que não fez. A criança fica muito mal. Bom, há aqui outro episódio que está relacionado também com o pânico, e que a Maria poderá também falar nele, que tem a ver com algo que a mãe lhe fazia. Mas fazia não de uma forma... Inocentemente, fazia, enfim... e que isto foi dramático para a Maria. Já lá vamos, doutor. Mas para dar uma sequência, sim. É só para me explicar uma coisa por causa dessa... Ainda para além de ter sido castigada por uma coisa que não fez, que não cometeu, sim. Ainda fica sozinha, fechada, numa sala de aula, que para uma criança de 7 anos é enorme. Claro, ver os outros a brincar, ela não pode brincar, porque está a pagar por algo que não fez. E depois é a forma como que os outros, quando entram na sala ou quando saem da sala, a forma como riem, como estão gozando, não é? Porque ela ficou privada de uma liberdade. Isto é terrível, eu volto a dizer, mesmo dramático, sublinho, porque é só os nossos ouvintes tentarem pensar, fazer uma introspeção e verem-se novamente quando eram pequerruchos. Uhum. E como é que sentiam as coisas quando eram pequeninos. O adulto, por vezes, esquece que foi criança, não é? E não pensa que ele foi já, claro, enfim, uma criança de tenra idade e que sofreu, por vezes, coisas das diversas circunstâncias e, por vezes, tão bárbaras, não é? E que mais tarde estão a afetar. São a razão de ser dos distúrbios psíquicos. Referia eu, então, que a mãe, enfim, de uma forma inocente, de facto, fazia-lhe uma partida essa que lhe deixou marcas psicológicas para a vida. Está claro, para a vida, neste momento já está tratada essa parte e que originava também os ataques de pânico. Maria, o que é que a mãe fazia? Era eu pequenita, devia ter uns 2, 3 anos, e a minha mãe estava a costurar. E eu andava ali brincando, à volta dela, andava ali brincando, e a minha mãe dizia, está quietinha, senão a mãe prende. Está quietinha, senão a mãe prende. E a mãe prendeu a Sandra, a Maria. Com uma linha da linha VAR à cadeira. E a Maria ficou ali quietinha, não é? A dizer, não quero estar presa. E foi isso. É certo é que eu não saí dali. Aquilo era só eu puxar a linha, não é? Claro. Que eu saía, mas o facto é que eu não saí dali. E o que isso originou foi... até há pouco tempo, ninguém me podia prender os pulsos nem as pernas. Era uma falta de ar enorme, o que me originava uma ansiedade e um ataque de pânico. Está a ver? Meu Deus. Está a ver como estas coisas feitas a uma criança afetam para a vida. Neste caso, esse é um castigo, entre aspas. Sim, mas repara, permita-me isto, porque os ouvintes estão a ouvir e às vezes não percebem o que é efetivamente aquilo que se faz em pequeno como marca para a vida. Até há bem pouco tempo, como a Maria diz, ela não lhe podiam apertar os pulsos e os tornozelos. Nem os tornozelos. Não podiam apertá-la, não podiam segurá-la.
porque adivinha daí. Veja bem, uma simples, enfim, uma forma de repreender a filha. A mãe fazia aquilo na brincadeira, mas a sério, não é? A mãe fazia aquilo, tanto que ela levava aquilo de tal maneira a peito que ficava presa, sentia-se presa e não podia ir para lá nenhum. E não saía. Não saía dali, não é? E mais tarde isto vai-se desenvolvendo na mente dela, repara, de tal maneira que já era uma fobia. E ela não podia sentir-se presa. Cada vez que aprendia, sentia-se foco e entrava em pânico. Veja bem. Outro episódio também que nós já revivemos nas consultas e que também já está resolvido é que a Maria tremia muito quando ficava nervosa, quando entrava em ansiedade, tremia muito, com frio. E tremia, efetivamente. E sempre teve grande perturbação no sono. Havia dificuldade, coisas que lhe aconteciam à meia da noite e que a fizeram despertar. E não sabia o que era, como é óbvio, não é? Neste momento sabe o que é, e neste momento essa parte já está devidamente tratada. Portanto, ela não tinha consciência disso, portanto, só no estado de hipnose é que isto é revelado, o que é que aconteceu, e ela não sabia porque é que tinha medo de um quarto. Há um quarto na casa dela que ela tinha medo. Nem lá dormia, nem lá brincava, tampouco. Tinha um pavor àquele quarto, sem saber explicar porquê. Claro que no estado de sono profundo, na hipnose, nesse processo psicanalítico que é feito, fui descobrir, porque ela me relata, era pequenita e tremia, estava a tremer muito durante a noite, e portanto estava nesse quarto. Portanto, tinham lá deitado nesse quarto e ela tremia. E fui descobrir o porquê que ela tremia, porque ela depois explicou-me exatamente o que é o que acontece. Os pacientes, depois, quando são regredidos, depois explicam tudo, dizem tudo, não é? E então a criança, a Maria, voltou a ser criança, estava deitada e tremia de medo, de frio, porque havia nesse quarto uma janela que dava para um barranco. A Maria pode explicar melhor agora, não é? Eu já dei. E o que é que aconteceu? Eu tinha esse quarto, era um quarto que os meus pais fizeram, onde eu tinha lá tudo, tinha as minhas brincadeiras, tinha lá tudo. Era um quarto de brincar, ao fim Era um quarto de brincar, e era um quarto para eu dormir, efetivamente. Mas eu nunca quis estar nesse quarto, nunca quis brincar nesse quarto, nunca quis dormir nesse quarto, e com tudo lá, né? Com todo o conforto lá. E o que a minha mãe fazia era, eu deixava-me dormir, a minha mãe ficava lá comigo, mas eu acordava à meia-da-noite a chorar, sem saber porquê. E a minha mãe voltava a ficar ali sentada ao meu lado para eu dormir, né? Mas sempre que acordava, eu chorava. O que é certo é que eles depois tiveram que desistir, porque eu não queria ficar nesse quarto. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E então passei a dormir com a minha avó. Pronto, e tiveram que desistir da ideia do quarto. Mais tarde fez-se obras em casa, e foi acrescentado mais 2 quartos, porque eu tenho uma irmã, e eu fiquei com o novo quarto, não é? Mas esse quarto era também para o barranco, e havia o quarto na parte da frente da casa. Mas isto já é adolescente, sem explicação nenhuma. Eu, enquanto não troquei de quarto com a minha irmã, não descansei. Não descansou. Apesar do quarto de trás, que dá para esse tal barranco, ter casa de banho, ter melhores condições, ser mais cômodo, eu não descansei, né, enquanto não passei para o quarto da frente. E não tínhamos explicação para isto. E era tudo. Eu já estou a imaginar qual é a explicação que tentaram arranjar para a Maria não dormir. E alguma história de espíritos do outro mundo. Exatamente. Portanto, e ao fim e ao cabo, doutor, o que é que... Ela tremia efetivamente quando em pequenita, porque eu quando regredi, ela tinha 2 ou 3 anos, e tremia imenso, e enfim, chorava, estava no quarto. Exatamente o que tinha acontecido quando ela era pequena. E eu perguntei o que é que estava a acontecer. E ela dizia-me que era a janela, portanto, estava por um barranco e vinha de lá um homem. Portanto, e uma das coisas que a Maria conta, portanto, era que essa história dos espíritos, né? Com conversas que eram passadas, né? Que ela ouvia, não é? Podiam ver os espíritos e não sei quantos. Portanto, que ela também tem um problema que nós ainda não fomos lá, mas também temos que ir. Ela tem uma dificuldade imensa de entrar em cemitérios. Portanto, a história dos mortos, não é? Os espíritos e por aí fora, coisas que não têm pés nem cabeça, mas que só existem na cabeça de quem acredita, porque isto não existe.
Claro. Só na cabeça de quem acredita, volto a sublinhar, e há tanta gente com este problema. Não é? Com medos, por vezes acordam à meia-da-noite, em sobressalto, com medos que foram incutidos em criança que não fazem sentido. Qual era o medo da Maria relativamente ao quarto? Há muitos pacientes, inclusivamente, que durante a noite deitam-se, mas sempre preocupados que esteja alguma coisa debaixo da cama. Uhum. E acordam à meia-da-noite. Dizem, mas eu sou adulto, isto não faz sentido. Em criança, de facto, acontecia-me. Isso, eu tinha medo de algo que estava debaixo da cama. Dizem as pessoas. Mas isto mantém-se para o resto da vida. Quando se cai no sono profundo, não é? Volta os traumas. Naquela fase chamada não REM, nas 3 primeiras horas de sono, nós vivenciamos traumas. Só que quando despertamos debaixo de sobressalto, não é? Desse pesadelo, a pessoa não recorda o que é que teve a sonhar, mas sabe que acordou de um sobressalto, não é? De um terror qualquer noturno, mas que não sabe explicar. Na fase rémica, na fase mais avançada do sono, o sono é mais superficial e nós, quando acordamos, lembramos o sonho. Neste caso, quando estamos na fase não REM, nas 3 primeiras horas do sono, nós acordamos em sobressalto, mas não sabemos explicar o que é, porque aquilo desaparece da mente. E então há medos que as pessoas não dormem, por receio de que esteja algo atrás da cortinada ou debaixo da cama. Isso acontece-me com muita frequência nos pacientes, não é? E são adultos. Claro. E era o que estava a acontecer com a Maria. Apesar de já ser adulta, não é? Ela continuava a ter medo desse quarto, sem saber explicar porquê. E então, quando eu a regredo a esses momentos em que era pequenita, lá está. Ela tinha medo do que pudesse vir do barranco. Exato. Não é? E entrasse pelo quarto adentro e pudesse puxar para as pernas e levá-la. Que era assim que ela dizia. Tem medo que lhe puxem as pernas e levem-na. Portanto, veja, aquilo que é dito a uma criança como fica para sempre. Para sempre. Para sempre. E é a razão dos distúrbios. Não vale a pena tomar ansiolíticos e antidepressivos. Não vale a pena tomar drogas, porque não remove da mente aquilo que foi incutido em criança. Não é? O que remove é reviver, libertar, fazer a catarse daquilo que perturba. E a pessoa fica curada, fica bem. Maria, já voltou ao quarto? Esse quarto hoje já não existe, não é? Já não? Já não existe. Existe os outros 2, sim. Eu não tenho medo de entrar nesse quarto, não é? A única coisa que nunca houve explicação era porque é que eu quis mudar de quarto, não é? Uhum. Eu não tinha medo de estar lá, não é? Mas algo me incomodava, não é? E eu só fiquei descansada realmente quando troquei de quarto. Como é que se sente atualmente? Atualmente sinto-me muito mais leve, já faço as coisas com mais tranquilidade. Uma das coisas que eu notei logo foi a ansiedade. No trabalho já consigo me controlar, levo uma vida muito mais tranquila. Nunca mais tive um ataque de pânico. Vai voltar ao ginásio? Ao ginásio não, mas gostava de voltar a fazer algum exercício físico. Já não tem medo do exercício físico? Não. E agora, para superar o meu maior medo era sair sozinha, né? Sair de casa sozinha, ir a uma loja sozinha. Conduz a Maria? Sim, conduzo. Tinha medo de conduzir sozinha, por exemplo? Não era o medo de conduzir, lá está. Era o medo de acontecer alguma coisa? Era o medo de acontecer alguma coisa, né? E então já fiz a experiência de sair sozinha de casa, não é? E pronto, já vou... Correu bem? Correu bem. Foi um desafio, não é? Para mim, mas já saí várias vezes de casa, desde que estou a ter consultas com a doutora. Já saí várias vezes de casa e tenho a certeza que vou voltar a ter uma vida normal. Isto é ótimo para si, enquanto técnico, ouvir estes testemunhos. Claro, é maravilhoso ouvir, é maravilhoso saber que se pode curar as pessoas, não é? Quando a ideia que existe é de que isto é para a vida. Não há nenhum distúrbio a nível do cérebro. As pessoas estão perfeitamente normais. O que há são traumas que estão alojados no subconsciente, na nossa memória, e que perturbam. Quando eles são erradicados, a pessoa fica curada. Mais uma vez, aqui no caso da Maria, foi fundamental e bastante importante a predisposição dela de se curar e de ir para as consultas sem qualquer tipo de medo. Claro. Não é bem assim. Não é bem assim? Tinha medo também? Não é bem assim. A primeira consulta, repara, este sorriso que vê agora na cara da Maria, ela não tinha este sorriso. Pois, esta paciente, eu por acaso, é a primeira vez que tenho contacto com ela. Ela não tinha este sorriso e entrou muito desconfiada.
muito desconfiada. Portanto, fechada, não é? Com alguma dificuldade até de transmitir as coisas. E na segunda consulta, a mesma coisa. Vinha muito desconfiada, esta insegurança, não é? Que ela tinha. Mas que deu para conseguir dar a volta e levá-la para esse estado profundo, não é? Por isso é que foi um sucesso. Eu digo sucesso porque foi muito rápido. Exato. Geralmente, há pacientes que correm assim. Há outros que levam muito mais tempo, não é? No caso da outra senhora que cá trouxemos, claro, a Dona Vera, que foram 29 consultas. Não é? Portanto, isto tem a ver também com a idade dos pacientes, mas também com a entrega, não é? Com a confiança que depositam. Não é? E depois de dormir, quer dizer, quando se fala de hipnose, há pessoas que mas o que é isso? Não, dormir Voltamos a repetir. Dormir, todos nós dormimos ao longo da vida. É algo que não podemos evitar. Portanto, apenas vêm dormir. Que não é hipnose de espetáculo, voltamos que a dizer é isso mais que a Maria vez. pode dizer. Ela apenas, apesar de vir com receio, apenas dormiu e... Recomenda a hipnose a outras pessoas? Sim, recomendo. Recomendo profundamente as pessoas. Sim. As pessoas que não tenham medo, que isto não é nada do outro mundo, não é nada místico, não é? Exatamente. Porque nós, quando estamos com problemas, né, na vida, nós tentamos recorrer a muita coisa, não é? Inclusive ao místico. Inclusive ao místico. Mas isto não é nada disso. Isso é psicologia. Está na forma mais profunda. O nosso doutor Otávio Escolástico é um psicólogo. Claro. Portanto, não é nada dessas coisas que vocês estão a pensar. Claro. Porque já lhe fizeram essa pergunta. Eu presenciei no outro dia. Sexta-feira, quer dizer, é absolutamente normal. De facto... Tem nada a ver com os místicos. Repara, é isso que às vezes a gente tem que transmitir às pessoas. Explicar o que é a mente. Que as pessoas pensam que a mente está relacionada com espíritos, está relacionada com o ocultismo, não é? O paranormal. Não, a mente está relacionada connosco, com as nossas vivências, não é? Vivências atuais. E, portanto, o que temos é que ir lá dentro. É como se estivéssemos a trabalhar num computador e temos que ir lá dentro ao disco rígido, não é? É basicamente isso. E, portanto... perguntava-me um bocadinho, e de facto isto é das coisas que me dá mais alegria, mais prazer. Gostava de não há tempo, já vi que não há tempo, de falarmos de que segundos. Num próximo programa, não saberei se será no próximo, será num próximo programa, iremos trazer cá um caso, enfim, de alguma complexidade, que será abordado por mim e por Dr. Gabriel, que é médico clínica geral, e que seria bom que nós depois falássemos sobre isso, para que os ouvintes preparassem, vai ser muito interessante esse caso. Numa próxima edição, não sabemos se é já na próxima, Não sei, depende do Dr. Gabriel também, temos que combinar com o Dr. Gabriel. Que é um caso que eu também conheço. Obrigada por ter vindo, doutor. Maria, muito obrigada por ter vindo e espero sinceramente que continue agora a sua vida para a frente, sem qualquer pânico, sem qualquer medo, enfim, que viva plenamente, porque a vida ao fim e ao cabo é bela para viver, não é para ir vivendo. Com qualidade. E com qualidade. Não esqueça que o Dr. Otávio Escolástico dá consultas todos os dias na Clínica do Carmo em Faro. Qualquer dúvida ou questão pode ser enviada para nós via SMS durante o programa às segundas-feiras para o 91 89 27 351. Também pode enviar um mail para isildanunes@iol.pt. Temos aqui uma pergunta de uma